Olá, pessoal. Estou aqui para corrigir as questões de processo civil e normas da corregedoria do primeiro simulado que aconteceu no curso onde eu dou aula esse final de semana. Para quem não é meu aluno, eu vou deixar as questões de processo civil e normas da corregedoria para vocês acompanharem aqui a correção e treinarem, tá? Lembrando que eu não tenho acesso ao simulado completo e eu não posso disponibilizar o simulado para alunos, para quem não é aluno, tá certo? É uma regra de onde eu dou aula, eu posso disponibilizar as minhas questões. Então, vou deixar na descrição do vídeo as questões e vocês vão treinando e qualquer dúvida a gente vai comentando. Quero dizer uma coisa para vocês, a partir de amanhã, gente, dia 12, eu vou fazer dicas diárias, eu vou dar dicas diárias de normas da corregedoria. Mas não vai ser aqui no canal do YouTube, tá? Eu não tô tendo muito tempo de fazer os vídeos subirem. Então, eu vou fazer dicas rápidas pelo Instagram, tá? Quem ainda não me segue no Instagram, meu Instagram é vanferrão, sem tio, tudo junto, tá? Eu vou deixar também o endereço do Instagram aqui, do meu perfil no Instagram. E aí a gente vai fazer dicas diárias, dicas rápidas, relembrar a matéria. E fiquem atentos, se inscrevam, que eu vou fazer uma revisão geral de normas para vocês antes do concurso, tá bom? Então, vamos lá. Quem tá com as questões em mãos aí? Primeira questão, gente, de impedimento e suspeição, bem no estilinho VUNESP, estilinho probleminha. É uma questão que eu acredito muito que vai ser cobrada de novo, um assunto que vai ser cobrado de novo. Sempre cai impedimento e suspeição, tá certo? Então, olha lá. É uma questão até famosinha aí, ó. Só envolve gente famosa, ó. Jorge propõe ação condenatória pelo procedimento ordinário em face de Mateus. O processo, eles querem separar, viu, gente, da dupla. O processo segue seus trâmites e o réu, após citado, quando da contestação, contrata como sempre faz. Então, olha lá, como sempre faz para a sua defesa, a doutora Maiara. Gente, esse como sempre faz indica que ele é cliente desse escritório. Ele é cliente, contumaz, ele é assistido sempre por esse escritório. Do escritório ARM Advogados Associadas, a qual é irmã da juíza de direito da primeira vara civil que tramita o processo, doutora Maraísa. Maiara, irmã da Maraísa. Então, olha lá, o advogado, o cliente, é cliente de escritório que tem parentesco com o juiz. Sabendo disso, a doutora Maiara declina, o que declina? Abre mão. Declina de atuar na defesa do processo do réu Mateus, indicando a doutora Simária, do escritório SS Advogados Associados, escritório parceiro. Nestes termos, de acordo com os itens abaixo, assinale a alternativa correta. Olha lá. Letra A. Caso a doutora Maiara continuasse no processo, não haveria impedimento em razão do grau de parentesco com a juíza. Justamente em razão do parentesco, gente, irmão é parente colateral em primeiro grau. Justamente pelo parentesco é que a juíza vai se afastar do caso. Lembrando que é a juíza que sai, é o juiz impedido que sai. Quem está impedido sai, certo? Então, a letra A está errada. Letra B. No caso em questão, não há impedimento, pois a advogada que representa o réu é de outro escritório sem vínculo com a juíza. É justamente a exceção do artigo 144, inciso 8º. O que fala 144, inciso 8º? Vamos olhar aqui. Olha lá. Em que figure como parte, cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório. Lembra que eu falei, gente, o parentesco do advogado contamina o escritório inteiro e contamina o parceiro também. Mesmo que não seja... O parentesco do advogado faz com que aquele cliente fique sob impedimento, digamos assim, mesmo que é patrocinado por escritório parceiro. Então, essa aí é a regrinha do 144, inciso 8º, tá? Então, a resposta certa é a letra C de caso. Olha lá, nesse caso, o autor, no prazo de 15 dias, contados do conhecimento do fato, em petição específica dirigida à doutora Maraísa, que é a juíza do caso, alegará o impedimento indicando o fundamento da recusa, que é 144, inciso 8º, podendo instruir o feito com documentos. Se você não soubesse do parentesco, a única questão que está de acordo com o procedimento é essa. As demais não estão, tá bom? Então, a resposta da letra
da primeira questão, da questão 39, da minha listinha, questão número 1, é a letra C. Olha lá. Letra D, em relação à doutora Maiara, deve ser alegado impedimento pelo parentesco com a juíza, e em relação à doutora Simária, haveria apenas suspeição. Não, é impedimento para todos. E letra E, reconhecendo o incidente, doutora Maraísa deverá conceder efeito suspensivo ao processo. Não é de regra o efeito suspensivo, tá, gente? Quem dá o efeito suspensivo é o tribunal. Então, letra C é a resposta correta. Vamos ver a segunda alternativa agora. Acerca dos prazos no processo civil. Assinale a alternativa correta. Se os autos do processo forem eletrônicos, havendo pluralidade de réus assistidos por advogados diferentes, mesmo que pertençam à sociedade de advogados comuns, terão o benefício do prazo contado em dobro. Olha, prazo é uma questão também que sempre cai, hein? E os atos processuais como um todo. Só que se os autos forem eletrônicos, não tem contagem em dobro, sejam os advogados de mesmo escritório ou de escritório distintos. Lembra que o processo eletrônico fica disponível na tela do computador. Então, você não vai precisar. O benefício da contagem em dobro é você poder levar o processo para casa. Se você não vai levar o processo para casa, você não precisa ter contagem de prazo em dobro. Tá certo? Lembra, gente, isso é uma regra que a gente aprende dentro do tribunal. Processo digital é um processo em cada mesa. É o mesmo processo em várias mesas, certo? Então, todo mundo tem acesso, tá bom? Todo mundo cadastrado. Não vamos confundir, tá bom? Então, a letra A tá errada. Olha lá, a letra B também tá errada por causa de uma palavrinha, tá? A suspensão dos prazos que ocorre entre 20/12 e 20/1, 20 de dezembro e 20 de janeiro, em virtude do recesso forense, suspenderá os prazos, tanto os prazos processuais quanto os relativos ao direito material. A gente sabe lá pela regrinha do 220 que suspendem-se só os prazos de direito processual, tá certo? Esse material aí tá demais. Olha lá, letra C, a contagem de prazo deverá ser feita em dias úteis, incluindo-se o dia que foi praticado o ato, excluindo do vencimento. Já tá errado. O horário também das diligências estão erradas, tá? Olha lá, exclui o do começo, inclui o do vencimento. Artigo 224, tá bom? Em se tratando de hipótese de contagem de prazos em dobro, a parte beneficiária para usufruir desse direito deverá requerer. Não precisa, né? Se forem advogados de escritórios distintos, processo físico, eles terão o benefício da contagem em dobro independentemente de requerimento, certo? Decorrido, aí a letra E é a letrinha do artigo, né? Olha lá. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou emendar o ato processual, independentemente de declaração, ficando assegurado, porém, a parte provar que não realizou por justa causa. Isso é a preclusão temporal que a gente chama, tá? Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou emendar o ato, podendo, né, se for comprovado, dizer que perdeu por justa causa, certo? Então, a 2, letra E, de elefante. E a terceira, gente, olha lá, a Mulher Maravilha foi citada para responder uma ação proposta pelo Batman, olha lá. Diana Prince foi citada pessoalmente por oficial de justiça 2/2/2018. Não tem problema o dia que ela foi citada, gente. O dia da citação não importa. O termo inicial da contagem do prazo é a juntada do mandado, tá certo? Então, lembra disso. O termo inicial é a juntada do mandado aos autos, cumprido positivamente, certo? Olha lá. Para contestar a ação proposta por Bruce Wayne. Tô falando, o Batman está processando a Mulher Maravilha. O mandado devidamente cumprido foi juntado aos autos do processo dia 8 de fevereiro, numa quinta-feira. Então, olha lá, gente. Quinta-feira juntou. Quinta-feira é o dia do começo. O dia do começo não conta, vai começar a contar sexta. Então, o primeiro dia é dia 9 de fevereiro. Sabendo que o prazo dado a Diana é de 15 dias e considerando que 12/1 não houve expediente, 13 foi feriado e 14 o expediente começou após a hora normal, indique o último dia do prazo. Gente, duas notícias sobre essa questão. Uma boa e uma má. A má é que tem uma pegadinha, tá? Mas não dava para ser tão fácil também, é simulado. A boa é que dificilmente a VUNESP vai cobrar vocês exatamente nessa pegadinha. Se ela cobrar, vocês já tiveram aula comigo, vocês vão saber, tá bom? Olha lá o que acontece. Nosso primeiro dia, então, é o dia da juntada, dia 8, eu vou começar a contar dia 9, que é sexta.
Sábado e domingo eu não conto, 10 e 11. 12 não teve expediente, 13 é feriado e 14 começou após a hora. Só que o expediente que termina ou encerra antes da hora, ele não é contado como dia útil, desde que o prazo ou comece ou termine nele. Então, o 224, parágrafo 1º, ele vai falar o quê? Que serão protraídos para o próximo dia útil subsequente, quando o dia do começo ou do vencimento cair em feriado ou o dia que o expediente comece depois ou encerre antes. Como, para nosso efeito aqui, o prazo vai passar pelo meio expediente, digamos assim, eu conto a quarta-feira de cinzas. E isso, por que eu estou falando que a VUNESP não vai cobrar isso de vocês? Porque isso dá muita divergência. Mas é uma pegadinha para vocês ficarem espertos na leitura do 224, parágrafo 1º. Vai ser protraído para o próximo dia, desde que termine ou comece no feriado ou no dia que tem meio expediente ou indisponibilidade eletrônica. Se o prazo passar, vamos supor, Copa do Mundo, todo mundo saiu meio-dia. O prazo que passa pelo dia da Copa, ele é contado normal. Agora, o prazo que começa ou termina no dia do expediente antecipado ou prolongado, ele não conta, tá certo? Então, a gente vai contar dia 9, sexta, 14, quarta, 15, 16, certo? Vamos fazer a continha no dedo aqui, pra gente tentar mostrar pra vocês que dia que é, porque eu tô sem o calendário aqui. Olha lá. Eu tenho, então, 9, 10, 11, 12, 13. Eu não conto. Aí eu tenho 14, 15, 16. 17, 18 eu não conto. 19, 20, 21, 22, 23. 24, 25 eu não conto. 26, 27, 28. Acabou, fevereiro, 28. 29, 30. Vou ter que pegar o calendário, gente. Eu não consigo fazer sem. Peraí. Vamos lá. Fevereiro. Vamos ver se vocês conseguem ver aqui pela telinha do celular. Acho que pela luz não vai dar. Mas eu vou contando aqui e falo pra vocês. Então, ó, dia 8 juntou. A gente não conta dia 8. A gente vai contar 9, 10 e 11, sábado e domingo não conta. 12 e 13 é sem expediente e com feriado não conta. Então, eu tenho 9, depois eu vou pro dia 14, olha. 9 é o primeiro dia, 14 é o segundo, 15, 16. Depois eu tenho 19... 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, primeiro, 2, 3 e 4 é sábado e domingo, 5. Então, a resposta, a letra E, dia 5 de março é que venceria o prazo, tá? Não fica preocupado. Muita gente, eu sei, algumas pessoas já vieram falar comigo, muita gente pulou o dia 14, considerando que o expediente foi... a gente entra mais tarde no dia 14, o expediente começou após a hora normal. Não tem problema. Basta você lembrar do 224, parágrafo 1º. Apenas o dia do começo e o dia do final é que é protraído para o próximo dia seguinte. Tá certo? Então, assim, fiquem tranquilos. É uma forma de treinar. Simulado é para errar mesmo, gente. Não tem problema. Se todo mundo soubesse tudo, né, você não estaria prestando concurso, já estaria lá dentro. Ou então você nem estaria tentando um cargo de nível médio, você estaria tentando um cargo já para nível superior. Tão aprofundado seriam os seus conhecimentos, certo? Mas é tudo um caminho, é tudo uma escada. Eu acho que já que vocês começam a se familiarizar com esses termos mais jurídicos, digamos assim, não vamos complicar, tá bom? Só lembrar pelo 224, parágrafo 1º, que não conta, o prazo vai ser contado normalmente se ele estiver no meio, se a suspensão do expediente estiver no meio do prazo. Se for começo ou fim, pula para o próximo dia seguinte, tá bom? Então, resposta da terceira, letra E de elefante. E vamos para a quarta, olha lá. Vamos para outra galáxia agora, olha. Luke Skywalker e Han Solo, ambos maiores e capazes, celebram um contrato de transporte para viagem de longa distância dentro do país, em que um pagaria o preço estipulado em reais para que outro fosse transportado. Pensa aí, gente. Eles fizeram um acordo para viajar na Millennium, tá? Olha lá. Vamos lá. Restando infrutífero o acordo entre ambos para o transporte, resolveram, antes de iniciar o processo, autocompor-se perante o judiciário, apresentando ao juiz negócio jurídico processual e calendário processual que irão reger o processo.
Neste caso, nós estamos falando de negócio jurídico e calendário processual. Artigo 190, 191 do Código de Processo Civil. Novidade, caiu na última prova, tá bom? Então, vamos lá. Até a VUNESP anulou a questão, porque tinham outras alternativas complicadinhas também. Resposta certa é a letra C, olha lá. O negócio jurídico é válido, sendo as partes capazes e o direito a admitir a autocomposição. Não tem nada demais, gente, é o contrato de transporte. Você me leva para outra galáxia e eu te pago o preço, a bordo da sua nave, junto com o Chewbacca, tá certo? Só uma brincadeira para descontrair, gente. Vamos lá. Olha a letra C. O negócio jurídico é válido, sendo as partes capazes e o direito a admitir a autocomposição, podendo estas estipular mudanças no procedimento, convencionar ônus, poderes, deveres e faculdades e apresentar calendário, ficando o juiz vinculado, somente negando aplicação em caso de nulidade ou inserção de cláusula abusiva em contrato de adesão ou se uma parte estiver em condição de vulnerabilidade, tá certo? E aí as outras questões estão de regra errada pelo seguinte. Primeira fala que o negócio não é válido porque o CPC não prevê esse acordo. Não é, prevê sim, 190. E a outra fala que o negócio jurídico é válido, mas como foi apresentado antes de iniciar o processo, não pode. O negócio jurídico processual, gente, ele é válido antes ou durante o processo, tá certo? A letra D diz que o negócio jurídico não é válido, somente o calendário. Bom, você pode estipular a data, você pode estipular o negócio também, tá? Ambos são válidos. E neste caso, mesmo com o calendário apresentado, tem que haver publicação dos atos no Diário de Justiça. Não precisa. Estabelecido o calendário, é desnecessária a intimação. As partes têm que saber o que elas vão, quando elas vão praticar todos os atos. Então, a quarta questão, resposta à letra C de casa, certo? Agora, uma questãozinha ainda sobre prazos, tá? Eu dei muita aula sobre prazos e os nossos simulados, eles são assim, para a gente reforçar a matéria dada. O último simulado, ele vai ser da matéria toda, tá? Então, fica acompanhando aí para vocês não perderem. Olha lá. Sobre os prazos no processo civil, assinale a alternativa correta. Quando a lei ou o juiz não determinar prazos, as intimações somente obrigarão comparecimento decorridos 48 horas e não 5 dias. Por isso a primeira está errada. Letra B. Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20/12 e 20 de janeiro, exclusive. Gente, essa palavra significa que você está excluindo 20 de janeiro. Pelo amor de Deus, 20 de janeiro está suspenso o prazo ainda. É inclusive 20 de janeiro, tá bom? Letra C, essa aí pegou muita gente, olha lá, você tinha que saber decoradinho o artigo. Interrompe-se o curso do prazo por obstáculo criado pela parte, devendo o prazo ser restituído por tempo integral que faltava ao tempo para sua complementação. Suspende o curso do prazo e não interrompe. Tá bom? Embora haja na doutrina discussão que esse prazo seria um prazo interruptivo e tal, mas é muito profundo também, não vamos entrar nesse mérito aqui, tá? Olha lá. Letra D, a resposta é a cópia do 224, inciso 1º. Os dias do começo e vencimento serão protraídos para o próximo dia útil seguinte, se coincidir em dia que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade de sistema. Lembra da quarta-feira de cinzas, da Copa, de todos os dias que você entrar ou sair mais cedo quando você estiver lá, esse dia conta prazo se ele estiver no meio do prazo, tá? Só prorroga se ele for começo ou vencimento. Olha lá. E agora a sexta questão, tranquilinho, olha lá. Assinale a alternativa correta. As audiências se processarão normalmente durante as férias forenses. Deus me livre, né, gente? A gente não faz nada nas férias forenses. Olha lá. A prática eletrônica dos atos processuais pode ocorrer das 20 horas do último dia assinado. Não, gente, prática eletrônica é até as 24 horas, tá? Olha lá. Se o juiz determinar a prática de um ato com prazo de 5 dias, começando a contar dia 2/2 e a parte cumprir 31/1, tal ato não será tempestivo porque cumprido antes. Não, gente, o prazo é considerado tempestivo ainda que seja praticado antes do seu termo inicial, tá? Então, se você cumprir antes, melhor para você. Não é intempestivo, não. É letrinha de artigo isso aí também. E letra D, 229, havendo num dos polos mais de um autor ou réu com advogados distintos, de escritório de advocacias diferentes, terão prazo em dobro para falar nos autos, independentemente de requerimento. Facinho essa, hein, gente? Isso aqui tava de graça. Olha lá.
Letra E, o juiz proferirá atos ordinatórios? O juiz não profere, ele só confere alguns atos, como ajuntado e visto obrigatório, tá? Então, você já está errado, porque o juiz não vai proferir ato ordinatório, só despacho, tá bom, gente? E, finalmente, olha lá, Ned Stark perdeu a cabeça, coitado. Ned Stark foi citado para responder à ação proposta por Cersei Lannister, né, a rainha. Não tendo o oficial de justiça encontrado e então deixado o mandado embaixo de sua porta, lá em Winterfell, enfiou embaixo da porta, na neve. Sabendo da existência do processo, Ned compareceu para alegar nulidade da citação que não foi pessoal. Neste caso, assinale a alternativa correta. Citação, não tenham dúvida, gente. Dificilmente não vai cair nada referindo citação. Difícil, tá? Tem que estudar. Olha lá. A citação de Ned foi nula, não tendo o ato atingido a sua finalidade. O que é citação? Não é chamar o réu ou o executado ou interessado para compor a relação processual? Se ele foi, já está valendo, tá certo? Então, ela atingiu a sua finalidade. É dar notícia, é chamar o réu. Se ele apareceu, é porque ele foi chamar. O correto seria intimação de Ned para tomar ciência. Não, é errado. É citação mesmo. Comparecendo para alegar a nulidade ou falta de citação, o prazo deverá fluir da data da expedição do mandado? Não, da data que ele comparecer. A citação é o ato pelo qual se notifica os interessados a tomarem conhecimento do processo se tiverem interesse. Não é bem assim, né, gente? É compor a relação processual. A relação convoca réu interessado ou executado para compor a relação processual. E a última, comparecendo, que é a correta, letra E. Comparecendo para alegar nulidade ou falta de citação, o prazo para a defesa de Ned começa a fluir desta data. Porém, acolhida a nulidade, sendo ação de conhecimento, Ned será considerado revel. Soma 2 artigos aí, tá, gente? 240 e os parágrafos lá. O 241. Comparecendo e alegando nulidade, passa a fluir dessa data. Se o juiz afastar, falar, olha, não é nulo não, você perdeu o prazo, tá? Não sendo ação de conhecimento, né, será considerado revel, tá certo? Então é isso, gente. Eu vou fazer um outro vídeo para não ficar muito longo esse aqui, com as questões de normas. Continua aí, tá? Tem o vídeo número 2, corrigindo as questões de norma. Até mais!